Quintou e aqui estamos, mais uma quinta-feira, mais um Quinta Business. Eu sou o Bruno, hoje eu tô aqui com o meu parceiro Arthur. Fala galera, tudo certo? Hoje trouxemos o Evandro aí. Evandro, se apresente para quem não te conhece. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? E parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que é isso que falta, até a gente estava conversando aqui antes, que é isso que deveria estar nas playlists, né? Um papo sobre empreendedorismo, um papo sobre negócios, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Isso, coisas que agreguem, né? Evandro, conta um pouquinho como é que começou a tua história. Cara, eu lembro de você do ônibus aí da faculdade. O que você cursou? Eu sou formado em psicologia, né? Eu fiz em 2014, me formei, né? E foi em 2014 também que eu entrei para o setor público, né? Então, nasci e fui criado aqui em Piratuba mesmo, né? E trabalhei no setor público até abril desse ano, né? Onde eu entrei agora para trabalhar com um negócio digital, né? Viver online, digamos assim, né? Que bacana. E como é que funciona essa parte aí do negócio digital aí? Só para nós dar uma explicada para a galera. Basicamente é o marketing digital, né? Marketing quer dizer venda, né? E digital, vendas online, né? Então eu faço basicamente vendas a partir da internet, né? No site, através de anúncios no Facebook, no Google, em todas as redes sociais, no caso, né? E como é que tu foi parar nesse meio digital? Vamos lá. Em 2020, né, que foi quando começou a pandemia, eu acho que todo mundo tentou de alguma forma encontrar uma renda extra, né? E eu, na época, já não estava satisfeito com o salário que eu estava ganhando na prefeitura, né? Principalmente financeiramente, né? Tem a parte do trabalho também, mas principalmente financeiramente eu não estava satisfeito. E aí naquela época eu já tinha uma coisa em mente, que, bom, se alguém está ganhando mais do que eu estou ganhando hoje, é porque essa pessoa sabe alguma coisa que eu ainda não sei. Então eu já tinha essa consciência que eu teria que aprender alguma coisa se eu quisesse ganhar mais, de fato, né? E aí eu comecei a pesquisar alguns cursos, né? Em várias áreas, na verdade nem sabia que hoje eu estaria dentro do digital, né? Então, mas é aquele velho ditado, né? Você precisa estar na estrada para pegar carona, né? Então foi isso mais ou menos que eu fiz, né? Então comecei nesse sentido de buscar conhecimento, e a primeira coisa que eu queria trabalhar era a minha mentalidade, né? Porque na época eu já estava ficando bem estressado em relação ao trabalho e tudo mais, né? Aquele famoso burnout, né? Exatamente. Porque você acaba ficando no mesmo lugar muito tempo. No caso ali eu já fazia 7 anos que eu estava trabalhando no mesmo lugar, então mentalmente eu já estava adoecendo, digamos assim, né? Então a minha primeira preocupação foi trabalhar alguma coisa em relação à mentalidade. Porque eu vi que, assistindo podcasts inclusive, né? E diversas entrevistas de pessoas que estão no nível que eu quero chegar, muitas delas falam sobre mentalidade, que você precisa mudar a sua mentalidade. Eu falei, pô, se todo mundo está falando, é sinal que alguma coisa tem aí, né? E aí eu fui mais para essa parte de mentalidade mesmo. Até inclusive tem um livro que hoje é leitura obrigatória dos meus mentorados, né? Que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro assim que mudou completamente a minha visão sobre dinheiro, sobre mentalidade, né? Ele fala principalmente sobre mentalidade rica e mentalidade pobre, mas não no sentido de dinheiro, né? Mas sim no sentido de organização e ambição de conquistar novas coisas, né? Eu lembro que até no livro ele tem uma frase, eu não lembro bem certo como é, mais ou menos assim, tipo, às vezes a pessoa tá entre escolher a torta ou o bolo. Aí ele fala, mas por que não pega os dois? Exatamente. Um negócio assim. E aquela história também relativa ao futebol, que ele fala também, né? Você entra para empatar ou para não perder, né? Ao invés de entrar para ganhar, né? E foi inclusive essa frase que me motivou muito a sair do serviço público e tentar a vida no digital, né? Justamente essa frase, né? Que o plano B sempre está com o plano A, né? Então, você sair, no caso, eu havia pedido para sair da prefeitura como licença prêmio, né? Que você sai, fica 2 anos fora, depois você pode voltar, mas acabei tomando a decisão de sair justamente por causa disso, né? Só voltando ali a falar sobre a mentalidade, e aí eu comecei a comprar cursos online, né? Investi em educação, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Esse investimento. Aí eu comprei o curso do Wendel Carvalho, foi o primeiro curso, e lá dentro do curso do Wendel Carvalho, que ele falava sobre mentalidade e tudo mais, que eu conheci o mercado digital. E aí eu fui me aprofundando no sentido de fazer anúncios para o Facebook e Instagram. E foi aí que realmente eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer. Parece uma lorota, digamos assim, falar isso, né? Parece uma coisa de... Clichê? Parece clichê. Quem trabalha com marketing. É coisa de motivação, mesmo assim, sabe? Mas é bem real isso, sabe? Porque por mais que eu estava ali fazendo uma coisa da melhor maneira que eu podia fazer dentro da prefeitura ali, não era uma coisa que de fato me completava, né?
E o trabalho dentro do marketing é uma coisa que eu gosto e amo fazer. Fora né? que é escalável, né? Exatamente. Fora que os ganhos também, né? Então, assim, uma coisa juntou com a outra e eu me identifiquei muito com essa área. E aí eu já comecei a alternar, né? Então eu estava já com 2 jornadas de trabalho. Eu trabalhava no setor público e eu chegava em casa, trabalhava mais 8 horas para o meu trabalho, né? Trabalho depois do trabalho. Exatamente. Mas assim, eu sempre também tive, além dessa capacidade de... eu sei que eu preciso aprender alguma coisa nova para melhorar de vida, de salário, enfim. Eu também sempre tive a consciência de que, lá na frente a conta vai fechar, de fato, né? Se eu persistir, né? Eu até anotei aqui para trazer, que eu acho que é bem interessante, que tudo na vida depende de tempo e de esforço. É só essas 2 coisas. Né? Você, por exemplo, quer atravessar a rua. Depende de você, do esforço, né, de mecânico de você caminhar. Sim, e o tempo, inércia. e o tempo de você chegar até do outro lado. Por exemplo, eu quero ficar musculoso, por exemplo. Então, você precisa das 2 coisas, tempo e constância. Você não vai ficar no primeiro dia na academia que você vai ficar... É questão de prioridades, né? Exatamente. É que nem no podcast anterior lá do Levi, que ele falava muito, ele batia muito na questão da disciplina. Sim, eu vi esse corte. Bem interessante. Disciplina, Que é o ponto, constância. Né? É isso aí. E ele fala lá também da coragem, né? Isso, também, para o cara sair do zero para poder fazer algo. E assim, essa questão do tempo e esforço ela é bem relativa, porque, por exemplo, para fazer as primeiras vendas na internet eu demorei meses, né? Então hoje, coisas que eu fazia em 8 meses, hoje eu faço em 1 dia. Né? Então tem tudo isso também, né? O esforço e o tempo realmente serve para qualquer coisa. Né? Até para quem está começando no digital é importante deixar, né? Não é do dia para noite você vai achar uma fórmula mágica, sair vendendo a milhão, não. Tudo vai com o tempo, você vai errando, vai aprendendo. Isso é passo a passo, né? E é quase um efeito bola de neve também, né? Porque a coisa ela começa devagarinho, mas conforme ela vai rolando, a coisa vai ampliando. Você vai escalando, expandindo. E até por isso que, inclusive, as placas de premiação, elas seguem esse fluxo que o Bruno falou. Né? Por exemplo, tem a placa de 50 mil, de 100, aí depois de 100 pula para 500 e de 500 pula para 1 milhão. Pois é, tu já... Quais placas você já tem? Eu já fiz 3 milhões de vendas já pela internet, né? Então tem as placas da Hotmart, da Doplos, né? Mas mais importante que as placas, de fato, de verdade mesmo, parece clichê, mas é o que eu aprendi nesse caminho, do que eu sou capaz de fazer, né? Então assim, há 3 anos atrás, se alguém me falasse, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, talvez eu não acreditaria, né? Mas hoje eu tenho a consciência e creio de verdade que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E então, assim, a primeira placa foi a de 50, né? De 20. De 20? Quanto tempo você demorou para atingir essa de 20? 8 meses. 8 meses. E a próxima? Aí de 20 foi para a placa de 100, né? Aí foi mais 2 meses. Mais 2 meses. Então, 80... Olha a diferença, né? Então, exatamente. É justamente porque essa bola de neve. Porque quando tu aprende, fica mais fácil, né? O mais difícil mesmo é sair da inércia. Por isso que nessa área, muitas pessoas, às vezes, que eu vejo até os mentorados, né? Que são os meus alunos ali, eles têm muita dificuldade nisso. Mas eu investi R$1.000 ou investi R$500 e não consegui retorno, não consegui ter lucro, nada, né? Mas aí eu sempre faço uma comparação com a faculdade. Eu me formei psicólogo, não atuo hoje na área, né? Não me arrependo de ter feito a faculdade, porque... Sempre agrega, né? Sempre agregou, e principalmente nessa parte mental, que acho que merece a gente falar bastante sobre isso, né? Mas o que acontece? Na faculdade a gente se dispõe a passar 5 anos lá dentro, sair às vezes sem emprego e devendo, né? E no mercado digital as pessoas querem ter resultado no primeiro dia, investindo R$100. Então às vezes, esse adendo que eu falo, o pessoal entende melhor, né? Não vai ser no primeiro dia. Você está aprendendo uma coisa nova, né? Que de fato pode mudar a vida, cara. Tem que ser na persistência, né? O cara começa ali devagarinho, vai adquirindo conhecimento para daí poder fazer as coisas, né? E há quanto tempo então tu já tá no marketing, nessa parte aí do digital? Desde 2020. Foi quando eu comprei esse curso, eu já comecei e desde lá... Teve influência com a pandemia também ou não? Sim, teve, porque, como eu disse, eu queria uma fonte de renda extra, né? E aí eu peguei férias justamente em março, que foi o período que entrou a pandemia ali, né? E aí fazendo esse curso, eu falei, eu preciso de uma renda extra, preciso sair da inércia que eu estava, né? Porque... eu passei 5 anos sabáticos, digamos assim. De 2014 até 2020, eu chegava em casa do meu trabalho, sentava no sofá e ia dormir. Essa era a minha rotina. Então, assim, eu perdi 5 anos da minha vida, então eu tentei voltar atrás ali nesses próximos anos, inclusive por isso que me deu essas crises e tudo mais de ansiedade, né?
justamente por isso, porque eu perdi 5 anos da minha vida. Então, se você tá aí escutando, assistindo esse podcast, né, e tá chegando em casa no sofá, vá fazer alguma coisa, vá assistir alguma coisa que vai agregar e que tu vá aprender alguma coisa para te dar um retorno no futuro, né? Porque o Wendel, inclusive, a gente estava comentando aqui sobre ele tem uma frase muito interessante que diz que você ganha exatamente o que você merece. Quando eu ouvi essa frase, eu pensei, caramba, isso não é verdade, porque eu sentia que eu merecia ganhar mais. Mas o que eu estava fazendo para ganhar mais? Né? Não estava fazendo mais nada. Eu estava chegando em casa, dormindo e acordando no outro dia indo trabalhar. Né? Então, quando eu me toquei disso, que você ganha o que você merece ganhar, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Se eu quero ganhar 10 e hoje eu estou ganhando 2, eu preciso fazer uma coisa diferente. E se eu soubesse como ganhar 10, eu já estaria ganhando. Né? Então, por exemplo, hoje os mentorados, por exemplo, fazem um faturamento de 10. Bom, chegou a 10. Para tu chegar em 100, você vai ter que aprender outras coisas. E mais do que isso, você vai ter que se tornar uma outra pessoa. Outra pessoa, né? É uma pessoa, pelo menos de mentalidade, né? Tem que ter, você se torna uma pessoa totalmente diferente. Quando você começa a perder essas crenças que a gente nasceu lá na infância, né? Porque eu até costumo falar pro pessoal, quando eu faço live às vezes, que eu fui criado para pagar boleto, passar em concurso e financiar uma casa. E eu consegui fazer as 3 coisas, cara. Eu consegui entrar no concurso público, pagar boleto e financiei minha casa. Ou seja, eu fui criado exatamente moldado pelo sistema. E eu falei, não, agora a partir de agora quem vai fazer e quem vai definir as coisas sou eu. Né? Então, por isso que eu tomei essa decisão, né, de trabalhar com o digital. Né? Só que essa transição, né, muito difícil, né? É um período bem difícil. E não é solitário? Cara, eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito. E uma dessas pessoas foi o meu sócio Felipe, né? Família, né, no caso, né? Mas uma dessas pessoas foi o meu sócio Felipe, mora em São José hoje, a gente tem empresas junto online, né? Porque ele me ajudou muito nesse sentido, porque ele já trabalhava no digital na época, né? Então ele me deu um suporte, assim, depois que você sair vai acontecer isso, né? Inclusive o Ed, porque a gente estava comentando aqui antes, né? Que lá de Chapecó ele também me ajudou nessa transição de carreira, né? Mas eu posterguei muito essa decisão, sabe? Era uma coisa que eu já queria fazer em 2021, e aí foi para 2022, agora 2023, e eu estipulava algumas metas, eu chegava nessas metas e mesmo assim continuava. Porque o serviço público, ele te dá uma falsa impressão de estabilidade. Né? De garantia. Então, inclusive, até o pessoal que passou aqui já trabalhou na prefeitura, ou trabalha, até vocês também, né? E realmente a estabilidade do setor público ela é bem falsa, digamos assim. Porque, por exemplo, dar um exemplo, né? Quando eu trabalhava lá, eu tive uma proposta para trabalhar em casa, digitalmente. Na época, me ofereceram 6 mil reais por 3 anos de contrato. Tipo, era o dobro do que eu ganhava por mês na prefeitura. E eu não saí pelo medo da estabilidade. Né? Então, é uma coisa que realmente fala muito mais alto. E essa indecisão, né, ela culminou numa crise de ansiedade que eu tive, crise de pânico e tudo mais. Aí tive que ir para tratamento e tudo, né? E agora em março eu estava de férias. E aí eu era para me voltar em abril, e aí no último dia de março me deu uma nova crise, né? Então faz pouco tempo, né? Sim, recente. E aí eu falei, não, eu tenho 30 anos, eu não vou ficar tomando remédio para ansiedade por causa de uma coisa, né? De um trabalho, por exemplo, né? Eu não estou falando das pessoas, porque as pessoas que trabalhavam comigo lá são pessoas de bem, pessoas que eu admiro muito, inclusive, né? E eu falei, não vai mais acontecer isso. E aí eu tomei essa decisão. Assim, quando eu tomei essa decisão, parece que saiu literalmente... Um caminhão das costas? Um caminhão. Literalmente um caminhão das costas, de verdade. Porque ficou tudo mais fácil, né? E como não existia o plano B, não existe plano B, tem que dar certo, né? E aí, quando eu comecei, na época já empreender, né? Eu vi que realmente é difícil, né? E aí eu começo a admirar pessoas, por exemplo, como o Bruno, que já começou faz tempo a empreender, outros amigos meus que faziam isso, né? Porque quando a gente é funcionário, digamos assim, fica mais cômodo, né? Você trabalha das 8 às 18, você chega em casa, você não vai se preocupar. Mas quando você tem um negócio, seja ele físico ou seja ele o que for, você precisa tomar as decisões, né? Cara, tu vive o negócio. Você vive, dorme, sonha e isso... É meio que viver com incerteza, né?
Exatamente. Só que é ali que o cara consegue fazer algo exponencial, né? Tipo... exatamente. Eu até fiz um post sobre isso. Hoje, quando eu faço um projeto, eu já consigo ter essa visão de certeza que vai acontecer, vai seguir por um determinado caminho. Melhor. Já consigo projetar. Mas no começo, literalmente, a incerteza ela é total. Mas mesmo assim, eu continuei fazendo. Né? É aquela história de novo. Para você pegar carona, você tem que estar na estrada. E cara, culminantemente assim, quando eu decidi, as coisas foram acontecendo. Isso é algo que eu acredito também que é questão do universo mesmo. As coisas vão acontecendo e vão se moldando para que você aconteça o que você quer. O cara precisa se colocar em movimento, né? Exatamente. E aí depois, claro, a ação, né? Precisa da ação. Você precisa se mexer e fazer alguma coisa, né? Esse é o segredo da atração, né? A ação, vamos dizer. Exatamente. É a mesma coisa da oração, né? Não adianta você... A oração é dividida em duas palavras. Orar e ação, né? Então você ora, você faz o pedido, mas não adianta... Você corre atrás, né? Exatamente. Não adianta você só ficar ali dormindo, né? Esperando que a coisa caia do céu. E uma coisa importante também que sobre isso, né, sobre fazer essa transição que eu acho que é bem importante até para quem talvez passe por uma situação assim, foi a questão do ambiente. O ambiente molda, né, cara? Molda e literalmente você é a média das 5 pessoas que você convive. Literalmente. Então, uma coisa que me pegou de exemplo mesmo, né, que eu acho que é importante falar. É sobre, por exemplo, você está num local aqui, onde nós estamos aqui hoje em 6 pessoas. 6 pessoas falando de empreendedorismo, 6 pessoas falando sobre, por exemplo, como ganhar dinheiro, como chegar a 10 mil reais por mês. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa entrar aqui e nós estamos falando sobre isso, possivelmente ela vai ser a 7ª pessoa que vai ganhar, né? Agora, se está numa sala onde 6 pessoas estão fofocando, falando alguma coisa inútil, possivelmente você vai ser o 7º a fazer. É por isso que a gente fala dos políticos, por exemplo, né? Vamos pegar aí, né? Se você entra lá, tem 6 roubando, a tendência é que o ambiente faça você roubar também, né? Então, por isso que tem tanta coisa assim. Então, literalmente, o ambiente para mim foi muito importante. E eu comecei a pagar para estar nesses ambientes. Então, às vezes as pessoas falam, pô, eu queria falar com o cara lá, com o fulano, com o ciclano, mas... existe um meio de você chegar na tela, pagando. Então assim, quando eu comecei, eu tinha muito com o modelo Bruno Sampaio. Na época, ele já ganhava tipo 5 milhões por mês, né, em produtos digitais, marketing digital. Ele era uma referência para mim, né? E hoje ele é meu amigo pessoal, né? Então, ou seja, eu vendi o produto dele. Até eu sei que tem bastante dúvida sobre isso, né? No começo, eu comecei vendendo produtos de outras pessoas em troca de uma comissão. Por exemplo, o produto custa 100, o consumidor paga 100, né? Eu ofereço esse produto, o consumidor paga 100, eu recebo, por exemplo, 60 reais e quem fez o produto recebe 40. Você era um afiliado. Eu era um afiliado. Então, eu falei, como que eu vou chamar a atenção? Até o Vitor Damasio falou sobre isso, né? Então, eu tenho vários mentores, digamos assim, né? E ele falou justamente, quer chamar a atenção do Bruno, por exemplo? Vai lá, compra um relógio, não. Vai lá, quer fazer alguma coisa, né? Patrocina o podcast aqui. Quer chamar a atenção dessas pessoas? Faz isso. Eu falei, cara, eu preciso chamar a atenção do Bruno, né? Que no caso era o outro Bruno Sampaio, né? Falei, o que ele tem? Ele tem produtos para vender. Eu vou ser o cara que vai vender, vou ser o top 1 das vendas dele. E foi o que aconteceu. Eu aprendi, fui lá, vendi os produtos dele e fui o top 1 afiliado. E aí ele falou, daí a gente marcou uma live, inclusive fizemos uma espécie de podcast, né, com ele. E aí eu conheci ele e a partir dali a gente começou a fazer negócios em si. E hoje é meu amigo pessoal. Então, justamente, acessar esse ambiente também, por mais que você tenha que pagar. Uma vez eu não conseguia pagar, mas hoje, se eu puder, eu pago, né? E para acessar essas pessoas, né? E com certeza a recompensa vem, né? Aí que tal? Quando você começa a andar com pessoas que são maiores que você, né? Você consegue ter uma amplitude de visão. Porque você enxerga daqui até aqui. Quando você anda com pessoas que são a mais, essa galera já vê lá na frente. Então, o ambiente, como a gente comentou, ele acaba moldando, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante. Cara, e nessa questão aí do marketing, então explicando pra galera, você começou como afiliado, e daí que momento que você pensou, não, peraí, vamos tentar fazer agora uma coisa diferente para poder seguindo com uma coisa mais tua? Sim, eu acho que é uma constante, né? Eu acho que faz parte você começar vendendo o produto de outra pessoa, porque já está tudo pronto, você não precisa se preocupar com isso, né? É só empacotar, não digo empacotar, só entregar para a pessoa. Só entregar, né? E você não se preocupa com suporte, você não se preocupa com nada.
entregou, a pessoa quer reclamar, que vai reclamar lá com quem fez, né? Só que é uma transição normal de quem trabalha no digital, na minha opinião, né? Porque você vai aprendendo e chega um momento que você se sente, no meu caso, eu me senti capaz de oferecer alguma coisa. E aí começou já logo em seguida, né? Porque a minha esposa trabalha com materiais de alfabetização. E aí ela estava fazendo atividades para os alunos e ela sempre falava, nossa, eu tô tendo que fazer muitas atividades aqui, não tô vencendo. Eu falei, opa, peraí, temos um problema. Temos um problema aí, né? Vamos criar uma solução. Porque na época eu tava nessa questão, né? Porque quanto mais pessoas tu ajuda, mais você ganha. Sim. Isso é a regra básica, né? Depois eu acho que vamos chegar até aí, né? Nesse ponto, E eu falo, existe um problema, então vamos criar a solução dele. Vamos criar vamos resolver esse problema. E aí ela criou um e-book, na época tinha 40 páginas, inclusive tá até no meu Instagram, num dos destaques eu botei lá, primeiro anúncio que eu fiz, primeiro produto que eu vendi. E aí na época eu não sabia nada sobre site, eu criei um site gratuito no Google Sites, gravei um vídeo assim mostrando o material, né? E postei no YouTube um botão para comprar, só isso, cara. E aí eu comecei a fazer tráfego pago, né? Mandar as pessoas para a página. E aí começou a vender, falei, opa, peraí, vamos fazer E daí as próprias clientes, por isso que é importante. Até a gente estava falando sobre falar a verdade e vender alguma coisa que de fato vai ajudar alguém, né? Porque as próprias clientes, elas fazem questão de vestir a camisa da tua marca, né? De dizer assim, pô, eu comprei do fulano, eu comprei do ciclano, né? E aí elas mesmas começaram a dar ideias de novos materiais. Opa, o material, nós precisamos de material assim. A gente ia lá e fazia. Um material. Exatamente. É que nem o Vitor Damasio também ele fala, para o cliente você não fala que não tem, só fala o preço. Né? Então a gente ia criando, né? E foi criando, e quando veio, tipo, hoje a gente já tem 80 materiais, por exemplo. Caramba. 80 materiais dentro do site lá que a gente vende para professores e para pais também, né? E aí começou essa transição. E como na verdade até hoje praticamente eu faço tudo, eu faço o design, o criativo, a cópia, o tráfego, né, que é fazer os anúncios. A gente costuma dizer aqui que você cobra o escanteio e já vai para a cabeça. Verdade, é verdade, e ainda estou defendendo. aí é bravo, né? Mas é justamente isso. E aí eu me senti preparado para abrir uma mentoria, ensinar as pessoas a fazer o que eu estava fazendo. E aí veio uma questão muito importante, que no começo eu tinha muito, vou dizer vergonha assim, mas um receio de vender o meu produto, né? Dizer, eu tenho aqui um produto para vender. Só que a partir do momento que eu vi que esse produto está fazendo a diferença para a vida das pessoas, a partir desse momento é uma obrigação minha vender isso que vai te ajudar. Então até falei que agora amanhã eu vou enviar a 4ª placa de R$100 mil para os mentorados lá, né? Que já faturaram, ou seja, 4 alunos já faturaram mais de R$100 mil vendo as aulas. Então, a gente ajudar as pessoas compensa muito, né? E de certa forma é gratificante até para você, né? Você, ver o resultado dos alunos, o que você ensinou, o que você faz. Porque a nossa missão aqui, isso eu concordo com o Wendel nesse sentido. A nossa missão aqui é ajudar as pessoas. Não importa, né? Cada um vai ajudar do seu jeito, mas ajudar o máximo de pessoas possível. Então, assim, as pessoas têm uma ilusão que na prefeitura, por exemplo, você ganha bem e que nada mais importa. Você tem sábado, domingo e ganha bem, e feriado e nada mais importa. Mas, de verdade, o dinheiro ele acabou ficando em segundo plano para mim. Não importa às vezes quanto tu ganha se tu não está trabalhando uma coisa que você gosta e quer fazer. É claro que a gente tem que fazer essa transição, não vai largar tudo de uma hora para outra e tudo mais, né? Mas, e mesma coisa quando a gente começou a trabalhar para os clientes. No começo eu pensava assim, não, vou vender, não importa como eu vou entregar. Só sei que eu vou vender e os e-books lá e que se dane, se tá mal formatado. E aí não, eu mudei essa visão, né? Vamos vender bem para que o cliente compre de novo, né? Então isso ajudou bastante. Ou seja, não pensar no dinheiro acabou me trazendo mais dinheiro. Né? Então, ou seja, pensar no produto que tu está entregando, e o dinheiro ele é a consequência de um trabalho bem feito. A partir do momento, por exemplo, que o podcast aqui atingir muito mais pessoas, muito mais dinheiro vai entrar também, é uma consequência. Sim. Por quê? Porque vocês vão estar ajudando mais pessoas com o conteúdo que está sendo falado aqui. Então, assim, eu já troquei a palavra vender pela palavra ajudar. Então hoje eu já não falo, eu vou vender para alguém, eu vou ajudar alguém hoje,
né? Então, esse sentido de trocar, né, o verbo de vender por ajudar, eu acho que facilita muito na hora de você oferecer um produto também. E o cliente percebe quando você de fato confia no produto e só quer socar. Tipo, por exemplo, o Bruno que vende relógio ali. O cara vai na loja, ele gosta de um estilo. Pode ser que o Bruno não curta muito aquele óculos, mas o cliente pode chegar e curtir. O Bruno querer, tipo, socar outro produto, não pega esse, não sei o que, porque é mais caro, não sei o que. O cara percebe que é só vender e não é por questão de confiar no produto. Agora, se o Bruno chega e apresentar esse modelinho, acho que combina mais contigo, não sei o que, o cara, ele consegue entender e ele acaba comprando, né? É a personalização do atendimento. Isso é muito importante. Você tem que ver qual que é a necessidade do cliente e oferecer a solução. E querendo ou não, aumenta o LTV, né? Que seria, tipo, o cara comprar de novo contigo. O cara te recomenda. Enfim, é o que aconteceu com os teus produtos, né, Marina? Inclusive 80. Que eu falei, que tem pessoas que compram 14, 15 produtos, porque são do mesmo nicho, né? Tem diversos, um trabalha ortografia, outro frase e texto, por exemplo, né? Então é a mesma pessoa. Isso você só vai vender justamente pelo que a gente falou. Porque a pessoa sabe que é um bom produto e você falou a verdade. Todo produto que você vai vender, existe uma objeção principal. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os meus produtos, a objeção principal deles é o quê? Se eu vou receber esse material por e-mail. Então, assim, não é nem o preço. Eu vou receber esse PDF com material ou não vou? Então, essa é a objeção do meu nicho. Então, a partir do momento que eu vendo uma vez e a pessoa recebe, a objeção está quebrada. Ou seja, para fazer uma segunda venda, eu vou ter que... Me exige muito menos esforço. Né? Porque, o cara já recebeu, já viu a qualidade do produto. Então é muito mais fácil fazer a segunda venda. E eu simplesmente ignorei isso por muito tempo. Né? Eu comecei a trabalhar esse LTV agora no início do ano. Né? Então eu ignorei muito tempo. Porque eu pensava, não, é infinito os clientes. Mas os clientes são finitos. Apesar da escala online ser muito grande, mas eles são finitos, né? Uma hora vai acabar. Então, assim, hoje a gente faz lançamentos, por exemplo, só com os clientes, quando a gente lança um material novo, R$20 mil. Só com os clientes que estão ali. Só a base. Só a base. Né? Então, é muito mais fácil quando você fala a verdade, né? Isso que a gente estava falando, né? Que a melhor copy que existe, gatilho mental, é bom. Vai acabar. Ajuda, mas não... Ajuda, mas a melhor copy que tem é a verdade. É você falar, não, fulano, é que nem ele disse, esse aqui combina mais contigo. É mais barato? Mas é mais barato do que esse que você está olhando, por exemplo, né? Mas esse aqui combina mais contigo, na minha opinião, por exemplo, né? Então, muitas vezes os clientes também fazem, acontece isso, né? Ela quer um material de R$60, mas pro problema que ela está procurando, um material de R$20 vai resolver. Então a gente fala, compra esse de 20. E aí sim que tu ganha o cliente, né? Você tem mais de 80 produtos aí, então... E todo esse trabalho, você mesmo comentou, que a gente brincou aqui, que cobra escanteio, faz defesa, tudo. Você tem que se manter muito produtivo, que você, né, atualmente trabalha em casa. Sim. Como é que você faz para lidar, então, com questão de procrastinação, distração por trabalhar em casa? Como as pessoas veem isso? Como refletem em você? Tipo, sempre conseguiu ser produtivo? Foi isso é muito interessante. Eu sempre fui um cara muito produtivo, né? E muito focado no sentido de, eu vou fazer tal coisa... vai ser feito, né? Em casa tem mais distrações, realmente, né? Mas aí a gente estava conversando sobre a técnica que eu uso. Eu fecho as portas, dentro da minha casa eu fiz um escritório e eu trabalho como se eu estivesse trabalhando em outro lugar. Eu acordo no mesmo horário que eu acordava. É claro, existem a comodidade, né? Existem os benefícios da ocasião. Por exemplo, um dia eu estava muito mal de rinite, por exemplo. Durmo até mais tarde, por exemplo, né? Mas no mais, eu acordo todo dia bem cedo e já visto uma roupa, teoricamente uma roupa de trabalho, e vou lá para o quarto onde é um escritório. Fiz o quarto como um escritório para de fato trabalhar, porque aí você se concentra melhor, né? Agora, se você começar a trabalhar no sofá e realmente não rende tanto assim, né? E para mim, a diferença que fez sair, por exemplo, de um trabalho fixo para ficar em casa realmente é o convívio com as pessoas. Né? Apesar de a gente estar fazendo uma live, alguma coisa, mas você conversar com as pessoas, de verdade, faz bastante diferença, né? Ele é um trabalho meio isolado, de certa forma. Solitário, né? Por mais que a gente faça as lives ali, né? Eu e o Felipe, meu sócio, a gente está conversando todo dia praticamente, né? Mas realmente fica bem... É diferente, né? Fica mais formal, não fica tão informal como a gente gosta, digamos assim, né?
Nesse papo de live, eu fiquei sabendo que tem uns caras que tentam vender chevette na tua live, é verdade? Senhor Daniel, né, Daniel? Estão vendendo uns chevette, mas desde que deu negócio, o importante é fazer a venda, né? Importante é a venda. Aproveitando o público, né, cara? Primeiro a gente vende, depois acha o chevette, né? Mas, tipo assim, foi de boa pra ti, pra tua família entender como funciona esse teu trabalho? É mais difícil porque não é palpável, né? Uhum. Então, fica mais difícil mesmo para as pessoas entenderem, né? Tanto pessoas de fora quanto a minha família e tudo mais, né? Porque realmente não é palpável. Mas a partir do momento que você vê o resultado, e principalmente o dinheiro mesmo, né? Sim. E você sacando ali o dinheiro que realmente você vendeu alguma coisa, né? E não é pirâmide, como o pessoal pensa também. Eu sei que no começo eu também pensava, né? Pô, mas isso aí não é uma pirâmide e tal. Mas realmente é um negócio legal. Você tem uma empresa, você emite nota e é que o pessoal ficou muito, bem português curto e grosso, ressabiado por questão daqueles cursos de vender curso, né? Tipo, ganhe renda extra fazendo isso aqui. O cara acessava o curso e o cara ensinando a vender o próprio curso, né? Exatamente. Aí o pessoal fica receoso mesmo, né? Sim. É como eu disse, tem aquela objeção. Por exemplo, muitos clientes já compraram coisa e não receberam no e-mail, né? Então, será que eu vou comprar e vou ser enganado de novo? Né? E assim vai indo, né? E tem que ser uma dessaturação também. A gente até comentou antes da gravação a questão de lançamento. O cara faz a chamada lá, entra para um grupo de WhatsApp, pessoal, tipo, no final ele só quer vender um curso. Ele faz 3 lives entregando nada e no final tenta vender uma mentoria, um curso online. Aí agora o pessoal vê a chamada, o cara nem assiste, ele só pega e passa o feed e segue a vida. Outra questão também é a palavra tráfego pago, que a galera confunde muito com tráfico, né, cara? Não é. Por mais que dê dinheiro igual. Isso também é uma coisa que a galera demora um pouquinho para poder entender, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, né? Que não são tão ligadas no digital, mas... O que a pessoa tem que fazer para entender, né? Primeiro, saber a diferença, né? Tráfico é uma coisa. E trafegou, na verdade, nada mais é do que fazer os anúncios. Esses anúncios que a gente vê no YouTube, que a gente pula lá, não vê a hora de pular, né? Instagram, Facebook. Esses anúncios são feitos por uma pessoa, né? Essa pessoa se chama gestor de tráfego, né? Ou seja, que é a pessoa que gere, que coordena qual foto vai colocar, qual foto você vai ver, qual foto você não vai ver, né? E uma coisa, eu até vou falar, não sei se é no caso, mas eu vejo que as pessoas têm bastante curiosidade em saber, por exemplo, quando você entra num site pesquisar uma televisão, por exemplo. Aí você sai do site, você começa... Você é enxurrada de propaganda de televisão. A TV persegue você em tudo que é canto. TV até no banheiro, né? Mas então assim, como que funciona isso, né? Por exemplo, a gente acessou o site da Americanas aqui. Dentro do site da Americanas existe um código dentro desse site chamado Pixel, né? Esse Pixel, ele é uma espécie de monitor fofoqueiro, digamos assim, que o Facebook nos fornece, né? Ou seja, ele está lá dentro e ele sabe que o Evandro acessou, o Bruno acessou, né? Como se fosse um entregador de um panfleteiro, tipo da Casas Bahia. Tu passa na rua e ele te entrega. Só que normalmente tu pega e joga fora. Só que o que o Pixel vai fazer, ele vai se grudar esse panfleto nas tuas costas, vamos dizer. Exatamente. Ele vai te com o produto que você pesquisou, né? Exatamente. Ou seja, quando você entra no site da Americanas, por exemplo, esse Pixel está lá, esse código dentro do site, uma inteligência artificial. E ele está monitorando o que você faz lá. Então, inclusive, tudo que a gente faz dentro do Facebook é monitorado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, ou seja, ele sabe que você entrou naquele site. O dono do site da Americanas tem como dar um comando, digamos assim, porque se esse fulano entrou aqui no site, você vai mostrar para ele de novo, né? Então, o Facebook ele não diz qual é a identidade da pessoa. Ele não vai dizer, não, o Evandro entrou lá, tal. Não, ele diz uma pessoa entrou lá. Só que a gente não sabe quem é essa pessoa. Só que a gente consegue direcionar o anúncio para aquela pessoa ver de novo. E como o Facebook sabe que o que são produtos semelhantes, você acaba vendo da Americanas, depois veio da Casa Bahia, veio da Magazine, enfim, essa é a forma do... E daí, isso justamente foi o que me fez comprar, e com certeza todo mundo já comprou. Sim. Com os anúncios, né? Porque o Facebook ele sabe o melhor horário para te mostrar o anúncio, né? Ou seja, o horário que você realmente está mais predisposto para converter. Né? Então ele sabe exatamente, e aí ele te mostra naquele horário exatamente, e você vai lá e fala, nossa, isso aqui é pra mim, porque eu tô vendo direto, né? Mas na verdade não, isso é um sinal do universo. Um sinal do universo. Não, isso é um trabalho bem feito, inclusive, né?
Mas é muito bacana, e essa questão aí de anúncio é um negócio que deixa muita gente até meio encabulado, né? Porque o negócio realmente persegue, né? É verdade. Porque assim, ó, qual que é a minha média? Em média, a gente consegue controlar isso. Uhum. Eu controlo porque uma pessoa veja em média 3 a 4 vezes o meu anúncio por dia. Uhum. Ou seja, todo dia ela vai ver um anúncio 3 ou 4 vezes. Minha foto, meu vídeo, né? Uhum. Para as pessoas, o que é anúncio. A foto, um vídeo ali falando sobre isso, sobre aquilo. Inclusive, eu já fiz alguns anúncios aqui para Piratuba, né? E com certeza alguns de vocês aí viram meu anúncio, né? Então, teve do curso que você estava vendendo. Esse eu fui impactado pelo anúncio. Exatamente. E aí a gente consegue controlar, inclusive, quem viu o anúncio. Por exemplo, o anúncio ele tem 1 minuto, né? Uhum. Então eu consigo saber quem viu 30 segundos, quem viu 40 segundos, quem viu o anúncio inteiro. Ou seja, as pessoas que viram o anúncio inteiro têm um interesse bem maior do que pessoas que viram só os 15 segundos obrigatórios, por exemplo, né? Uhum. Ou seja, posso fazer um outro anúncio para essa pessoa dizendo, você que assistiu meu vídeo inteiro, fulano, você vai fazer lá que o curso agora, e assim por diante, né? E uma coisa que eu acho interessante, e eu quis trazer para cá, inclusive fiz 2 turmas ali, é sobre as próprias empresas daqui da cidade, empresas locais usarem o Facebook como meio de propaganda. Por quê? E por que eu acho isso importante e quem não faz ainda deveria fazer? Antes, fazer um adendo que todo tipo de marketing é importante. É melhor você fazer qualquer marketing do que você não fazer absolutamente nada, né? Mas o custo, gente, eu gosto de falar de dinheiro, né? Porque empresário quer saber o custo, né? Quanto que custa isso, quanto que custa aquilo, né? E o custo, ele é muito inferior a qualquer outra mídia. Para vocês terem uma ideia, com R$150 hoje, no mês, tira R$150. Com R$150 você consegue mostrar uma foto, um vídeo do teu produto 30 mil vezes. 30 mil vezes, ou seja, é muita coisa, né? Ou seja, já pensou quanto você ia pagar para imprimir, por exemplo, 30 mil folder? Quanto você vai pagar? R$150 eu acho que para 1000 folder. Imagina. Deve ser um milheiro, provavelmente. E aí você vai ter que entregar esses folders. Ainda não seria para as pessoas que teoricamente. E exatamente. Poderiam comprar, o bom do Facebook é que você não vai mostrar o seu anúncio para qualquer pessoa. Você vai mostrar para a pessoa. E aí tem critérios que você pode definir e filtros que você pode utilizar. Por exemplo, eu quero mostrar meus anúncios só para quem está de aniversário agora em setembro. Então existe como fazer isso. Porque, mas como que o Facebook sabe? Lá, quando você cria a sua conta, você bota a sua data de aniversário. Você coloca lá que está noivo. Então dá para você anunciar, por exemplo, só para pessoas que estão noivo. Quer fazer uma promoção de um relógio, alguma coisa, para quem está noivo. Amigos de amigos que estão de aniversário daqui a 15 dias. Filtros são por região, por data, por idade, faixa etária. Até renda tu consegue colocar. Por renda, se a pessoa está usando iPhone, se a pessoa está usando Android, se a pessoa está usando pelo celular, pelo computador. Ou seja, filtros demasiados. E assim, como a nossa cidade é, digamos, pequena, assim, o anúncio local, ele chama mais atenção. Porque se eu chegar, por exemplo, você aí que mora em Piratuba, o cara vai dizer, eu moro em Piratuba, entendeu? Você tem entre 25 e 35 anos. Eu moro em Piratuba e tenho 25 e 35. O cara vai, o cara é evidente, né? Mas não, é um tráfego pago bem feito, né? Então, assim, o poder disso é impressionante. Inclusive, o meu tio, ele faz quiropraxia, e massagens e constelação e tudo mais. Até, inclusive, nem falei para ele que ia comentar sobre isso. Mas o mês passado a gente fez um teste de R$300 em anúncio e voltou mais de 10 vezes em atendimento. Então é algo absurdo que quem não utiliza, até anotei aqui para falar sobre isso que eu acho importante, né? E que no começo também acontecia comigo, que é o seguinte: quando você vai lá fechar as contas no final do mês e aí você vê, eu tenho que pagar, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho que pagar a rádio 100, o jornal 100, eu tenho que pagar a internet, por exemplo, 200. Se você considera esse lá no final do mês, esse valor que você colocou ali como um gasto, é sinal que alguma coisa está errada. Porque a publicidade, ela é um investimento. Você tem que olhar, nossa, eu gastei 100, eu podia ter gastado 500. Porque o resultado que 100 me trouxe, ou seja, ou você está fazendo alguma coisa errada, que não está te trazendo resultado, ou aquela mídia que você está fazendo não é para o seu negócio. Só tem essas 2 opções, porque a publicidade, ela vende. Todos nós estamos aqui e podemos provar isso, né? Que, por exemplo, e Facebook, uma coisa que eu também falo muito, né?
E às vezes até acaba entendendo de forma errada. Mas, por exemplo, vamos pegar os nossos... quem está assistindo o podcast, por exemplo, quem está ouvindo. A pessoa possivelmente está no celular. Com certeza. Ou está com ele na mão, né? Exatamente. Ou seja, 99% das pessoas hoje acessam o Facebook e Instagram, por exemplo. Vamos falar só de Facebook e Instagram, sem Google, nada, né? Então, assim, se você não está aqui, você está onde? Né? Isso que é a pergunta. E, por exemplo, atividades educacionais. Você já pensou se eu fosse vender aqui para a cidade isso daí? Eu não ia vender nada, né? Justamente. Mas para o Brasil inteiro tem muito mercado. E então, assim, quem tem um negócio digital, eu sei que o Bruno já faz anúncio, então ele já está ciente disso, né? Se você tem um negócio físico, digital, principalmente na cidade, gente, você precisa fazer tráfego pago. Exatamente. Ou seja, aprender a fazer isso. Porque, inclusive, no curso ali eu ensinava a fazer, porque você pagar uma pessoa para fazer, talvez você não tenha o capital inicial para começar. Mas assim, hoje com R$5 você consegue colocar um anúncio e rodar R$5 por dia. Você mostra o seu anúncio para 1000 pessoas. Você imprime ali 1000 vezes o seu anúncio para as pessoas que você quer. É gente pra caramba por apenas R$5, né, cara? Exatamente, o Facebook devia fazer uma propaganda assim, né? Anuncie pra caramba. Mas daí como é que funciona? A gente paga pro Facebook. Então por isso que o Facebook é gratuito, né? Ou seja, pra gente usar ali, ver vídeo e tudo mais, né? Porque existem os anunciantes que pagam para que o anúncio apareça ali. Facebook, YouTube e tudo mais, né? Então, quem não faz realmente teria tá deixando dinheiro na mesa. Principalmente... Tá deixando. Principalmente negócios locais, né? Eu, por exemplo, tô com a Fluxo, que momento merchan. Tô começando a Fluxo, né? Que é uma empresa de marketing, uma assessoria de marketing. Tem um sócio e a gente tá buscando empresas locais, pizzaria, hamburgueria, para fazer justamente essa gestão de anúncios, né? Exatamente. Aí, por exemplo, igual você falou, tem como botar os filtros ali, ajustar, fazer uma boa gestão. Se tu botar o anúncio de um X, por exemplo, 9 horas da manhã, o cara não vai se interessar para comer, entendeu? O cara tem que chegar, tá cansado do trabalho ali, umas 7, 8 horas da noite, o cara vai rolar o feed, ver aquele X, nem vou cozinhar, cara, nem vou sujar a louça, vou pedir, entendeu? Exatamente. E é bom até para quem tá assistindo depois, que procure profissionais assim. Porque o que a gente tem mais hoje, que eu percebo nesse mercado, é apertadores de botões. Né? Exatamente. A pessoa que vai lá e só sabe apertar os botões. Mas não, tu precisa de uma gestão do teu negócio, tu precisa de uma estratégia para a pessoa. Então, por exemplo, esse do X, por exemplo. Isso é uma estratégia que tu vai estar alocando o teu dinheiro de fato aonde a coisa vai acontecer. Né? Então, ou seja, precisa de alguém que pense o negócio. Você precisa fazer um vídeo assim, então que te dê uma dica, porque o dono do negócio ele não tem noção disso. Às vezes o cara pensa que só o trabalho de social media é o que mais vai trazer resultado, mas na verdade aquilo ajuda no branding da marca, né? De certa forma, mas o que vai trazer de fato resultado vai ser as vendas. E eu até trouxe um exemplo aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, até para depois... Eu peguei um Instagram aqui só para exemplificar aqui pro pessoal, né? O pessoal não vai ver aqui qual o Instagram que é, mas assim, eu peguei um Instagram de uma médica, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Não olhem os seguidores, mas olhem as publicações que ela tem, tá? Até por isso nem coloquei os seguidores aqui, ó. Dá uma olhada nas publicações aí dela. É uma médica psiquiatra, ela faz diversas publicações sobre todos os sintomas, ou seja, ela mostra bastante conteúdo e conhecimento. Agora, se eu pedir para vocês assim, vamos supor que vocês precisem de uma consulta. Vocês vão se consultar com uma pessoa que você entra ali no Instagram, tem um conteúdo, fala sobre várias coisas, ou vão consultar com uma pessoa que tem um post lá sem camisa no Instagram, por exemplo, uma médica. Com essa, que tá com o post, com o feed organizado, que tá ali gerando autoridade, gerando conteúdo. Exatamente. E olha que detalhe importante. Às vezes, o cara sem camisa é melhor do que essa médica aqui. Só que hoje em dia não basta você ser bom, você precisa parecer ser bom. Né? Então, é por isso que quando eu comecei no digital, eu também me preocupei nesse fato. Porque às vezes você é o melhor, por exemplo, um mercado, vamos pegar um exemplo, um mercado local. Eu tenho o melhor preço da carne do mundo. Né? De toda a região, a minha carne é melhor. Mas quem que sabe disso? Se ninguém sabe, você vai vender para quem? Né? Exatamente, a moeda de ouro no fundo do mar não tem valor nenhum. Ela só tem valor se tiver aqui no comércio, né? Então, esse é o maior exemplo. Não adianta você ter o melhor produto e serviço e reclamar que não vende se ninguém está vendo isso. As pessoas precisam ver.
E ver significa você investir nisso. Sim. Né? Então, e até uma coisa que é interessante é porque é o seguinte, a galera quando mexe com o digital, tipo, porque eu vou poupar com aluguel, vamos dar um exemplo. O aluguel pra ti seria tráfego na internet. Exatamente. Então, se você não tá pagando um aluguel ali, beleza. Esse dinheiro que você não tá gastando no aluguel, você investe em tráfego pago na internet para poder trazer gente. É como você botar a tua loja no meio de um shopping, né? Só que no meio digital, assim, para o pessoal entender. É a rua mais movimentada do mundo. Né? O Thiago Nigro fala muito isso, né? Que é a rua mais... E o bom dos anúncios é que o filtro de entrada é basicamente zero. Qualquer um pode fazer. Por exemplo, tu pega alguns anos atrás, antes do Facebook, por exemplo, para tu aparecer na TV... hoje também, milhões. E hoje não, tu pode aparecer para todo mundo. Tu pode aparecer até na Times Square lá por $40. Né? Ou seja, tipo, cara, hoje é sem filtro de entrada nenhum. Ou seja, qualquer pessoa literalmente pode fazer. Então, se você tem um negócio de milhões ou tem um negócio de esquina, literalmente, você pode fazer, você pode lucrar. Né? Só que a maioria das pessoas vê o investimento em publicidade como gasto. Esse que está o erro. E eu também acontecia isso quando eu via o investimento, por exemplo, em e-mail marketing. E aí vem aquele fato. Porque eu não sabia fazer e estava fazendo errado. E aí eu fui aprender a fazer. E agora o e-mail marketing me dá um retorno de 300% do que eu pago. Então assim... porque eu não sabia fazer justamente. Então eu fui atrás de alguém. Então você ter essa consciência que você precisa aprender alguma coisa também é muito importante. Porque se você não tem essa consciência, você vai ficar ali, não, eu sei de tudo, isso, aquilo. Mas não, eu, por exemplo, estou longe de saber qualquer coisa. Né? Eu sempre estou preocupado em aprender alguma coisa diferente. Expandir a consciência. Expandir. E quanto mais se aprende, aquela velha frase, né? Quanto mais sei, sei que nada sei, né? Ou seja, quanto mais tu aprende, mais tu vê que tu não sabe nada, né? E é por aí, é por aí. Aproveitei, E hoje, como é que tá as coisas agora no digital? Tá tudo... Está estabilizado? Você, no caso, já está trabalhando já faz um bom tempo, né? Agora, então, assim, a gente faz... a gente faz tanto os clientes como a minha mentoria, né? Eu estou trabalhando com esses dois produtos. Então, a gente já tem tudo automatizado. E-mail... ou seja, a pessoa compra, já recebe material de forma automática, recebe novas propostas, né? Novas ofertas durante todos os dias, praticamente. A gente está mandando e-mail, está mandando WhatsApp, construindo esse relacionamento, né? E uma coisa bem importante é que nós temos um grupo de clientes no WhatsApp. Ou seja, a pessoa entra lá e só para receber oferta. E aí eu pergunto para vocês uma coisa que eu aprendi com o Conrado Adolfo. Ele falou o seguinte: quem de nós aqui gosta de ficar em grupo de que tu vai receber uma oferta para comprar alguma coisa? Não, jamais. O Arthur queria criar uns 500 grupos aqui do podcast. É que assim, eu sou um cara que tipo, gosta de organizar muito. Só que às vezes é até demais, entendeu? Aí eu queria um grupo pra feedback, um grupo pra foto, um grupo pra esse. Daí não. Tá louco? Acaba, Mas sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente não vê uma vantagem em estar dentro do grupo. Então, ou seja, as clientes, por exemplo, eu tenho aqui 20 mil clientes dentro do grupo do WhatsApp e elas não saem por nada. Por quê? Quando eu fiz a proposta para elas entrarem no grupo, eu já deixei claro que esse grupo é só para oferta. Não vai ter nada além de oferta ali. E vai ter sorteios mensais de cursos, porque a maioria das nossos clientes são professores, né? Ou seja, vai ter sorteio de cursos. Ou seja, é uma vantagem de estar ali. Então, só quem está no grupo é que concorre. As demais clientes não concorrem, só concorre quem está dentro do grupo. Então, isso também é uma coisa interessante, que o Conrado Adolfo chama de venda de 2 etapas. Por exemplo, qualquer negócio local aqui, não pode sair daqui, não pode sair de dentro da tua loja alguém sem você ter um contato daquela pessoa. Seja o WhatsApp, seja o Instagram, não importa. Essa pessoa tem que te deixar algum contato. Ela tem que curtir o teu Instagram, ou você seguir o Instagram dela, não importa. Que depois tu pode fazer anúncios para essa pessoa, né? Tá no remarketing. Exatamente. Ou seja, você não pode deixar alguém sair do seu negócio comprando alguma coisa ou não comprando, sem deixar algum dado para ti. É por isso que a Riachuelo insiste tanto em fazer o cartão do cliente, né? Exatamente. Por esse motivo. E deixa eu ver. E uma dica que eu queria dar aqui também, que pode aumentar, isso aqui é negócio físico e digital, tá? Que pode aumentar 30% o lucro de qualquer loja e isso aqui tem um amigo meu que ele trabalha numa loja de roupas lá em São Paulo. Eles faturam 20 milhões por mês. Caramba! Para vocês terem uma ideia.
né? E ele deu essa dica e é uma dica interessantíssima. Existe o chamado Order Bump, né? Eu vou formular para as pessoas o que é. O Order Bump, ele é um produto que você pode adicionar à primeira compra. É um produto adicional. Um exemplo. Por exemplo, você vai comprar um computador lá na Magazine Luiza, por exemplo. Aí eles te oferecem lá, por exemplo, o Windows original, ou te oferecem um mouse junto. Isso é o chamado Order Bump, ou seja, é um produto para você comprar mais no carrinho, incluir no carrinho e para aumentar o faturamento da empresa. Ou seja, mais lucro para ti. Por exemplo, no mercado, a gente vai e compra, daí bem no caixa ali, não tem aqueles doces e não sei o que, balas e não sei o que. Aquilo ali é o chamado Order Bump, ou seja, quando você vai, você pega um e leva, ou seja, você leva mais. Existe uma média que diz que cada 10 pessoas, 3 compram, ou seja, 30% das pessoas compram algo a mais. Nos meus produtos, por exemplo, a pessoa vai comprar um e-book de frases e textos. Lá na hora que ela vai comprar tem adicione um de ortografia, que tem a ver com o produto. Se complementa? Se complementa. Aí a pessoa adiciona. Ou seja, eu elevo o quanto que eu vou ganhar dessa pessoa, aumento o dinheiro que essa pessoa colocou no meu bolso. E esse produto ele tem que ser um produto similar, digamos assim. Porque não faz sentido, por exemplo, você comprar um notebook e lá eu pedir para você colocar um secador, por exemplo, no carrinho, né? E olha o que eles usam na loja lá, né? Por exemplo, um cliente fechou uma venda. Vamos supor que um relógio. O relógio, por exemplo, custa R$200, tá? Desses R$200, você tem um custo de R$50 do relógio, 150 lucro. Aí você vendeu para o cliente, R$200. Você vai, na hora que o cliente comprou, pagou, você automaticamente vai oferecer um segundo relógio por R$100, pela metade do preço. Ou seja, 2 relógios por 300. Isso é um valor quase irresistível para o cliente. Então, ou seja, além de você estar vendendo mais ou seja, o giro está aumentando, você ainda lucrou mais R$50 de uma venda que você lucraria 150. Ou seja, você lucrou 200. Né? Então, essa é uma tática muito interessante. O seguro, por exemplo, adicional, com uma loja, por exemplo, tu vai comprar os caras estão querendo te vender. Isso ali é o Order Bump, né? Que é aumentar o dinheiro que você deixa ali. E aí você pode aproveitar ou não. E aí a gente pensa, mas eu nunca compro garantia adicional. Cada 10 pessoas, 3 compram. 30%. Ou seja, se você no seu negócio hoje vende 100 relógios, por exemplo, ou 100, você poderia ter vendido 130. Né? Fazendo essa analogia, né? Exatamente. E lá ele, por exemplo, trabalha com biquínis, né? Ele faz justamente isso. Compra o biquíni modelo A, existe o mesmo modelo com a cor diferente, por exemplo. Então a cliente compra por 200 e fala, leva os 2 por 300. Né? Por exemplo, o pacote do frete é o mesmo. Não vai alterar, né? Não vai alterar nada. Então, assim, ele falou que com isso eles aumentaram 30%. E é uma grande estratégia que quando eu comecei a utilizar também, aumentou bastante. Né? Vocês utilizam também o esquema de upsell e downsell ou só o Order Bump? Upsell também. Upsell, para quem não sabe, é quando a pessoa confirma a compra, imediatamente a gente já oferece uma outra coisa. Né? Então, ou seja, ali no carrinho ela pode adicionar 2 ou 3 e imediatamente depois a gente oferece um outro produto. E o upsell gira em torno de 6% a 7%, em média, né? Que a pessoa compra, ou seja, nós temos produtos ali que tem 3 Order Bump. Então a pessoa compra um produto, mais 3 Order Bump e upsell. Então ela compra 5 produtos ao mesmo tempo. Em uma esteira só. Em uma pegada só. Né? Então, e tu custou o custo para chegar nesse cliente é o mesmo. O mesmo. Exatamente, o custo é o mesmo. Aproveitando a jornada de compra dele. Por exemplo, o Bruno, o cara entra na loja para comprar um óculos, o Order Bump dele pode ser uma corrente, por exemplo, uma pulseira. O cara faz a compra e cai na página de um perfume. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. E isso é muito bom. E essa é uma estratégia que vende bem. E como que está funcionando a tua mentoria, Evandro? Assim, a mentoria ela é exclusiva para quem quer aprender a vender produtos digitais pelo Facebook, fazendo anúncios. Né? Ou seja, de início, a gente fornece esses 80 produtos, então que são produtos meus, a pessoa vende em troca de uma comissão. Ou seja, ela investe em tráfego e a gente, através da mentoria, né? Essa pessoa vai aprender a como vender esses produtos. Mas não é só vender esses produtos, é vender qualquer produto, né? A mentoria serve para qualquer produto. A gente exemplifica porque fica mais óbvio, né? Que é mais fácil. E a pessoa pega tudo pronto, já tem tudo como ela vai fazer ali os anúncios, e aí ela começa aprendendo como fazer esses anúncios e ganhando as suas comissões. Dá para ter lucro no início? Dá. Mas o que eu sempre falo para os mentorados, você tem que ter uma noção que quando você compra algum curso, alguma coisa, claro, é bom ter dinheiro, é bom ter lucro já no primeiro dia, mas você tem que ter a consciência que você está aprendendo alguma coisa. Ou seja, você está pagando, você está investindo para aprender.
E aí sim, depois que você aprendeu, você pode vender qualquer coisa. Inclusive, essa semana a gente começou a vender, já vendi há algum tempo, mas essa semana a gente começou com mais força a vender produtos em dólar, por exemplo, para outros países. Então, você aprendeu a vender aqui, você vai vender em qualquer lugar. E como é que o pessoal faz para poder acessar essa tua mentoria? Ela fica aberta durante o ano? Está sempre aberto no link da minha bio do Instagram, né? Evandro Carlos Peire, você consegue conhecer a mentoria por dentro, você vai ver o vídeo e tudo mais. Se você tiver interesse, né? Dá para ser uma renda extra. Eu comecei como se fosse uma renda extra. Eu pensava assim, bom, se eu pagar uma conta de água com isso aqui... Já tá no lucro. É lucro, entendeu? Então assim, a gente começa e aí aquela história, tá na estrada, a coisa vai andando e você toma rumos que às vezes a gente não consegue nem imagina, né? Nem imagina, exatamente. E o bacana é a velocidade justamente dessa parte do digital, né? Porque nem tu disse, há alguns anos atrás, se você fosse olhar para agora, talvez você nem pensaria nessa possibilidade. Não. De verdade, assim, não parecia muito distante, assim, sabe? Mas não, tá mais perto do que a gente imagina. E o digital é a única coisa que você pode ganhar como se fosse um médico sem ter que fazer faculdade. O risco, né? Exatamente. Sem ter que fazer faculdade. Isso é uma coisa que literalmente pode mudar a sua vida. Eu não vou dizer que estou milionário, meu Deus do céu, vai acabar o mundo. Não, mas mudou completamente a minha vida. Por quê? Porque se eu não conhecesse o marketing digital, talvez eu ficaria mais 20 anos na prefeitura. Eu não sei. Porque era estabilidade ali. Né? Então, ou seja, a minha vida mudou completamente do zero. Né? Então, ou seja, para mim alterou totalmente a minha vida. Né? Então, ter a oportunidade, que eu disse, de fazer isso para outras pessoas também, que já aconteceu, né? De mentorados que hoje também trabalham com isso, é muito gratificante mesmo. Quando você entrou, você foi pé no chão, pensando a longo prazo, ou se foi tipo como o pessoal vende, fazer dinheiro do dia para noite? Eu sempre tive essa consciência, né? Por exemplo, que nem eu citei o exemplo, você quer ficar musculoso, quer virar o cara lá, como é que é, o Muzi lá? Não, você não vai conseguir do dia para o outro. Você quer ser fluente em inglês, você não vai conseguir de uma semana para outra. Né? Então eu já tinha essa consciência, até pelo curso de inglês que eu fiz ali, que justamente falava isso, você precisa de treinamento. Piloto de avião também, você precisa de horas de voo. Né? Você vai lutar ali, você precisa de horas de luta, por exemplo, para trocar de faixa, né? No jiu-jitsu, por exemplo. Né? Então eu sempre tive essa consciência de que tudo tem o seu tempo e que eu tinha o meu tempo. Mas claro que a gente se compara às vezes, né? Que é complicado. Ainda mais que tem muito... Já aconteceu comigo de me comparar, por exemplo, tipo... Tem muitos jovens hoje, tipo 16 anos, o cara já tá milionário. Aí você pensa, o cara é tão novo, então, tipo, vida daquela forma. Se ele consegue, eu também consigo. Mas querendo ou não, lá no fundo, tu acaba se comparando um pouco e se frustrando. Sim. Porque às vezes tu faz e não chega o resultado. Isso acontece. E aconteceu comigo, várias vezes. Porque, eu tenho 30... Eu começava a pensar, exatamente isso. Cara, o cara de 16 anos, o cara tem 100 milhões e tal. Mas quando eu tinha 16 anos, não era possível fazer o que ele está fazendo hoje. Então, eram tempos diferentes. Eu também tenho que considerar isso, né? Então, a questão de se comparar aconteceu muito comigo e agora eu vejo mais como inspiração. E se, por exemplo, começa a me incomodar, por exemplo, mesmo que inconscientemente eu pense, não, isso é uma inspiração. Mas quando começa a me incomodar, eu paro de seguir e paro de ver. E eu me comparo com os meus próprios números. Por exemplo, esse mês, quanto que eu fiz? Eu fiz tanto. Então, mês passado eu fiz quanto? Eu cresci tanto. Eu perdi aqui, perdi ali. E assim vai indo. Então, mas é mais nessa comparação mesmo comigo mesmo hoje. Mas já foi bastante com outras pessoas, né? Isso realmente acaba frustrando bastante a gente. É bem complicado isso. E hoje, então, atualmente, quantos mentorados você tem lá? Hoje a gente tem uns 130 mentorados, né? Entre as 3 faixas de mentoria. Mas é um projeto recente, né? Começou há menos de um ano esse projeto. Então, a gente também não fez tráfego, nada para esse projeto. Só no orgânico. Esse daí foi pessoas que acompanhavam a gente, né? Então, agora a gente já está elaborando mais um know-how, as aulas já estão melhores, digamos assim, e agora a gente vai começar a, de fato, fazer a divulgação, né? Porque, como eu disse, né? Não adianta ser uma coisa boa que pode mudar a vida de alguém e tá ali esquecida, né? Que bacana. E tu gostaria de repente de deixar uma mensagem aí pra essa galera que tá assistindo nós aí no Quinta Business Podcast? Suas redes sociais, coisas que queiram divulgar, aproveita. Sim, eu acho que é importante. Eu acho que ninguém vai assistir para eu quero ver eu quero ver o que o Evandro vai falar. Sim, o que eu vou falar aqui vai ajudar a pessoa de fato, né? E eu acho que essa é a nossa missão, né? Interesses pessoais, querendo ou não. Porque o como o quem ele vem depois do como, ou seja, a pessoa pensa como essa pessoa vai me ajudar. A partir do momento que ajuda, mas quem que é esse cara?
Quem que é esse cara? Eu vou querer conhecer o Instagram dele, vou querer conhecer a loja dele. Exatamente, vou saber o que ele faz. Eu acho que se isso está passando na cabeça de vocês, eu quero saber quem é o Evandro ou quem é o podcast, por exemplo, né? Quero acompanhar mais aqui. Então, se isso está passando, é sinal que a mensagem foi bem recebida, né? E se a gente ajudou uma pessoa que seja, pelo menos, com o que a gente falou aqui, uma dica, alguma coisa, já valeu a pena, né? Eu acho já me ajudou, porque eu vou pegar essas dicas para aplicar, inclusive, lá na loja. Achei bem interessante aquela do cara lá de São Paulo, da marca de biquíni. Muito massa. É bem bacana. Beleza, mais uma vez agradecer vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui. Nós que agradecemos por ter topado e ter abraçado o projeto, né? Quinta Business, a gente tá aí com o 3º, 4º episódio. E é um prazer aí você ter acreditado nesse nosso projeto aí. Contem sempre comigo, obrigado pelo papo. Agradecer de novo aí pela presença. Hoje a gente teve também aqui o Tony Stark em Maromba, pra quem não conhece. É isso aí então, galera. Quinta Business encerrando por aqui. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima quinta-feira. Valeu. Tamo junto.